Olá, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Online da IPI Central de Presidente Prudente. No mês de agosto, nós temos trabalhado o tema família e a aula de hoje é sobre identidade e a professora será a Helen Camacho. Ela é membro de nossa igreja, mãe, esposa, é formada em letras, em teologia para mulheres no Texas, Estados Unidos e atualmente tem trabalhado no pastoreio de mulheres. Não perca essa aula e aproveite! Olá, irmãs e irmãos, eu quero agradecer o convite dessa igreja. Eu louvo a Deus pelos pastores e líderes que têm uns semeado, outros regado sobre as nossas vidas, e isso tem sido um privilégio muito grande. Semana passada, o Carlos nos trouxe uma palavra abençoadora sobre hombridade, para alcançarmos o caráter de Cristo. E me fez lembrar de uma frase de Edwin Cole, também o autor do livro Mulher Única, juntamente com a sua esposa Nancy, que diz assim: uma mulher casada realmente livre é aquela que tem como marido um homem maximizado, ou seja, um homem em todo o seu potencial. Portanto, mulheres, continuem matriculando-os nos cursos e nós teremos maridos ao máximo, amém? Hoje eu vou me direcionar às mulheres, mas você, homem, que está assistindo, é para você também. Aliás, ouvindo Carlos falar, o meu coração se encheu de alegria de ver a fidelidade de Deus e o poder da oração, pois em 2010, quando eu permiti Deus começar uma obra em mim, eu lembro da minha oração. Mas, Senhor, leva o meu marido junto comigo. E Deus é maravilhoso. Ele simplesmente ouve orações, Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E é maravilhoso ver como assim Deus tem transformado a vida de tantas mulheres. Temos visto casamentos reavivados, mulheres sendo transformadas na sua identidade, homens se posicionando mediante a mudança de suas esposas, famílias impactadas, tudo isso durante os nossos treinamentos com homens e mulheres. Eu quero fazer uma oração para nós podermos iniciar a palavra de hoje. Espírito Santo de Deus, eu preciso da Tua ajuda para ser canal. E eu peço que o Senhor prepare os corações de todos aqueles e aquelas que vão receber a Tua palavra, para que a Tua palavra seja como semente viva na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Para iniciarmos a nossa aula, eu quero lançar duas perguntas. Quem eu sou? Ou quem eu penso que sou? A maneira como nos vemos pode se tornar uma crença muito errada de quem nós somos. Porque quando nós olhamos para o espelho, quando você se olha para o espelho, o que você vê? Talvez você tenha dúvida de quem você é, ou talvez você não goste da imagem que você vê de você mesmo. Olha só o que Provérbios 23 diz: porque assim como imagina em sua alma, assim é. Eu quero começar falando sobre a nossa alma. Sabemos que somos espírito, conectadas com o Espírito de Deus, que temos uma alma que habita num corpo. A nossa alma é a central do nosso intelecto, das nossas vontades e emoções. Agora, se a minha alma estiver afligida ou machucada, ela vai mandar uma mensagem totalmente errada para o meu corpo. E Satanás, o inimigo da nossa alma, é oportunista. E a Bíblia nos ensina que a estratégia dele tem sido lançar mentiras, gerando dúvidas do tipo: onde estava Deus quando tal situação aconteceu com você?
nos mantendo presas aos problemas emocionais que nos machucaram no passado. Lançar medo é outra estratégia dele, ou levarmos a ira para pecarmos, nos rouba a paz e a alegria. E com que objetivo? De nos aprisionarmos. Porque se estivermos paralisadas, não poderemos fluir em tudo aquilo que Deus nos criou para sermos, nem cumprirmos a vontade dele aqui na terra. Então, o primeiro passo é corrigir a nossa alma. Mas como fazer isso se a nossa alma está cheia de deformações? Sabe aqueles sentimentos ou situações do nosso passado que estão enraizados em nós e fazendo muito mal? Como de repente uma rejeição no ventre, ou uma negligência paterna na infância, de repente um abuso, ou às vezes você sofreu muita discriminação na época da adolescência, ou até mesmo já passou por um divórcio. Essas situações podem ter gerado raízes de ansiedade, amargura, rancor, que às vezes leva a uma depressão, podendo chegar até tendências suicidas. Se ao longo da sua vida você foi enganada pelas mentiras de Satanás, roubada na sua essência e permitiu que o medo e a vergonha te paralisassem, identifique quais são esses inimigos. Pode ser o medo, o pecado, a baixa estima ou a inveja. Eu não sei, mas não permita mais que eles roubem a sua identidade. Ao longo desses anos, eu tenho acompanhado alguns tipos de mulheres. Aquelas que já entenderam a sua identidade, outras que vivem em torno da sua dor, outras que são tão feridas que apenas sabem, a única coisa que elas sabem fazer é ferir outras pessoas, e elas acabam fazendo isso para se defenderem. E a maioria delas aprendeu a reprimir essas lembranças dolorosas ao invés de buscar a cura. Mas nada disso resolve o problema. A Bíblia nos orienta a confessarmos, orarmos uns pelos outros para que sejamos curadas. Então, nós aprendemos que o pecado sai pela boca. Nós precisamos confessar o nosso pecado. Mas é claro, eu quero deixar uma dica com você. Busque em Deus com quem se abrir. E agora eu quero contar um pouquinho sobre a minha vida. Por muitos e muitos anos eu sofri com espírito de inferioridade, timidez, incapacidade de falar. Como estar aqui hoje continua sendo uma luta para mim, mas agora eu decidi obedecer o que Deus tem para mim. Antes, eu era paralisada pelo medo e pelas mentiras do inimigo que um dia eu acreditei. Eu era salva em Jesus, estava tudo ok com o meu espírito, mas nas minhas emoções haviam danos causados que não me permitiam ter uma vida em abundância, como Jesus promete nele, uma vida em abundância. E nós precisamos passar por desconstrução dessas mentiras do passado, para que Deus possa construir algo novo, puro e verdadeiro. Amém? Acompanha comigo agora o que diz no Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam os sábios experientes. E foi meditando na palavra
que eu decidi expor a minha vida à ação do Espírito Santo, para me tirar daquele lugar de escravidão, curar as feridas da minha alma e me levar para um lugar de vitória que Ele já estabeleceu para mim através da sua palavra. Eu quero que você, assim como eu precisei fazer um dia, trate hoje seriamente com o teu passado, para que você possa viver o teu presente do modo que Deus te criou para viver. E sabe como eu fiz isso? Eu troquei o tempo que eu gastava com coisas fúteis para mergulhar na palavra de Deus. A palavra de Deus contém um manual para as nossas vidas. Aliás, somente quem nos criou tem autoridade para revelar quem nós somos e o que nós precisamos. Romanos 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse texto, Paulo nos orienta a renovarmos a nossa mente, para podermos manter a nossa alma limpa. A nossa alma precisa da palavra de Deus para ser renovada. Ela precisa da palavra de Deus para ser livre e encontrar descanso no Senhor. Eu coloquei essa frase aqui, que diz assim: a melhor maneira de nos conhecermos é conhecendo a Deus. E o quanto mais o conhecemos, mais nós somos capazes de entender o quanto Ele nos ama. E sabe, não há nada que eu faça ou eu deixe de fazer que fará Deus me amar mais ou me amar menos. Ele é Deus de amor, Ele simplesmente ama. Eu quero que você responda algo para você mesma aí, na sua casa, onde você está. Quem é Deus para você? Ou como você tem olhado para Deus? De repente, um Deus que só se manifestou lá no tempo da Bíblia? Ou alguém que você se apresenta com uma listinha de pedidos? Ou você só lembra de procurá-lo quando você não está bem? Na verdade, Deus quer se revelar a você como Pai. E não tem como falarmos em identidade sem tocarmos no assunto de paternidade. De quem você é filha? Você sabe de onde você veio e para onde você vai? Porque se você teve boas experiências com o seu pai terreno, isso vai te ajudar a se aproximar e conhecer o Pai Celestial. Porém, se as suas experiências não foram tão boas assim, como, por exemplo, ter um pai alcoólatra que espancava, ou era autoritário demais, ou era ausente, permissivo, Ele não esteve ali para te afirmar que você é linda, que você é amada. O mais difícil ainda, se por acaso você foi abusada e se sente suja e indigna. É hora de perdoar. É hora de liberar perdão. E saiba que você não está sozinha. Todos nós já cometemos erros, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O perdão é uma das aulas do currículo Mulher Única. E nós aprendemos lá que o perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Então, eu decido perdoar, eu decido liberar perdão para o meu ofensor. E quando nós entendemos essa chave
isso se torna algo libertador para as nossas vidas. E eu quero que você experimente também. E o meu desejo eu oro para que o Senhor libere sobre a sua vida uma unção de cura, de perdão sobre a tua paternidade. E isso te libertará para afirmar a sua identidade em Jesus Cristo. Vamos a mais um texto aqui. Aos que creram, foram feitos filhos de Deus. Nós precisamos crer. Se nós cremos, nós somos filhos e filhas de Deus. E eu quero te convidar a conhecer um Deus que é Pai Celestial. Eu quero que você saia da teoria e creia nisso com fé, para que você entre num relacionamento de intimidade com seu Pai eterno. Um Pai que é perfeito, mas que me aceita assim como eu sou, com as minhas falhas, com as minhas limitações, mas que depois, porque Ele me ama tanto, Ele não quer me manter desse jeito. Então, com amor, Ele deseja a minha transformação, para me usar, para cumprir o seu propósito aqui na terra. Eu amo esse versículo de Jeremias 29:11, porque ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ele é um Pai fiel, apesar de nós. Ele é um Pai generoso, Ele é um Pai paciente, é um Pai que nos abençoa, que sabe o que precisamos, é um Pai que nos mima, porque nós somos a menina dos olhos dele. É um Pai afetivo, que me vê linda e perfeita, pois Ele me vê através das lentes de Jesus, que consegue separar o pecado do pecador. Esse Pai sempre esteve comigo nas minhas lutas, nas minhas dificuldades. E eu quis trazer um pouquinho sobre esse assunto da paternidade, porque na teoria eu também sabia que Deus era meu Pai, mas teve um dia que eu experimentei realmente o que é o amor do Pai eterno. E para isso acontecer, eu tive que sair do nível raso. Então, busque crescimento espiritual. Tenha tempo de intimidade para falar com Ele, para ouvi-lo, para sentir o amor dEle. E para você ter as suas próprias experiências com o Papai. Muitas vezes, nós estamos na casa do Pai. Sabemos que somos filhas, mas não vivemos nosso papel como filhos. Estamos como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Lembra dessa história? Onde tudo era dele, mas ele não desfrutava de nada. Identidade tem a ver com quem eu sou e a quem eu pertenço. E aí eu te pergunto, quem está ministrando o seu coração? O seu passado ou o Deus Criador e Pai? Porque o seu passado te mantém escrava do que você viveu. Mas Jesus veio e já morreu na cruz por nós. E todos os nossos pecados, todas as nossas lutas, nossas enfermidades, nossas dificuldades, tudo Ele já levou por nós. Ele libertou o cativo do cativeiro, assim diz a Bíblia. E Ele passou a ser modelo para seguirmos e nos tornarmos parecidos com Ele.
parecidos com o nosso irmão mais velho. Então, tome posse dessa herança. Isso está para nós. Jesus já conquistou tudo isso, só que eu preciso acreditar, eu preciso crer que Ele já fez o que tinha que ser feito e agora eu só vou desfrutar dessa promessa, dessa bênção na minha vida. Outra coisa que não podemos fazer é construir nossa identidade em cima do que os outros pensam acerca de você. Nem no que você possui, como carros, joias, roupas de marca, nem nos títulos, ou no que você faz. Porque pense comigo, se tudo isso lhe for tirado, o que sobra? A questão é a nossa essência, né? E para falar um pouquinho mais profundamente sobre esse assunto, eu não vou ter tempo de falar sobre todo o Salmo 139, mas eu quero deixar como tarefa, como toda professora, ela gosta de tarefa, né? Então eu quero deixar com você a tarefa de você ler o Salmo 139. Talvez você nunca teve tempo para meditar na palavra de Deus e quem sabe esse é um desafio que eu quero lançar para você e você pegue aí do outro lado da tela de ler a palavra de Deus. Comece pelo Salmo 139, você vai ver as verdades, as maravilhas do Senhor ali para a sua vida. Hoje nós vamos nos atentar aos versos 13 ao 16, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Os meus ossos estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Veja que lindo o que o salmista nos diz aí. Ele nos revela que você não é obra do acaso. Você é obra das mãos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que é criativo e que te fez única, especial, singular. Portanto, não se compare com ninguém. Seja a melhor versão de você mesma. Seja o que Deus te criou para ser. Aceite o seu jeitinho, as características físicas que Ele te deu e a sua personalidade. E isso vai te ajudar a descobrir e alcançar o propósito aqui nessa terra. E eu te falo isso porque eu tive muita dificuldade de me aceitar como eu era. Porque eu tinha uma ideia errada. Eu pensava assim, que só as mais falantes e extrovertidas serviam. Então, consequentemente, ser do jeito que eu era, não era bom. Porque se eu era tímida, o que eu podia fazer? Se eu era quietinha demais, se eu não me comunicava bem, o que eu poderia fazer? Então eu entendi uma mensagem errada de que eu não era útil, eu não tinha valor. Mas, da mesma forma que nós temos muitas pessoas comunicativas e essas pessoas têm uma necessidade grande de falar, é necessário que tenham as quietinhas para poder
escutar as que querem falar. E eu comecei a perceber que eu poderia ser útil sendo uma boa ouvinte. E eu percebi que é assim que Deus me usa e assim que Ele quer me usar, do jeitinho que Ele me fez. Então, sendo uma boa ouvinte, eu posso ouvir as mulheres, ouvir o coração delas, o que elas passaram já. Eu posso interceder por elas. E Deus me deu como presente, né? O Espírito Santo me deu como presente um dom de aconselhamento. E eu tenho muito prazer de aconselhar as pessoas. Faz parte da minha vida. Eu amo fazer isso. Por quê? Porque isso foi um presente que, quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo me deu para que eu pudesse usar, para que eu pudesse ser útil na obra. Então você percebe que a sua identidade, ela passa pela sua aceitação. Eu precisei me aceitar primeiro, para eu poder entender a minha identidade em Cristo. E a nossa identidade está totalmente relacionada com o fato de Deus ter nos criado e escrito a nossa história, como nós lemos no Salmo 139. E quando nós temos que fugir dessa verdade, nós entramos em crise. Porque quando nós queremos ser, ter ou viver como outras pessoas, nós abrimos brechas para a insatisfação, para a inveja e para as crises. Olha só, eu e você, nós fomos criadas à imagem e semelhança do nosso Pai Celestial. Nós carregamos dentro de nós a presença dele. O Espírito Santo de Deus, quando a gente aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós. Então nós carregamos a presença dele dentro de nós. E assim como Jesus disse, se não me engano, em João 8,14, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, que possamos dizer, eu vim dele, sou dele e voltarei para ele um dia. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Irmãs, amigas, mulheres, você é o que a Bíblia diz que você é. E é assim, dessa forma, que você vai encontrar a tua verdadeira identidade de filha amada, única e restaurada. Como eu costumo falar, esse processo, ele é bem simples, mas é necessário disciplina para executar. Porque é preciso você olhar para dentro de você mesma, com coragem, para você identificar o que tem de errado ou desalinhado com o que a Bíblia diz. E às vezes, as mentiras que foram ditas a teu respeito acabaram se tornando grandes fortalezas em sua vida. E hoje é dia de romper. Chegou a hora de romper com o passado. Não dá mais para a gente continuar vivendo em algo que já passou, como também não adianta queremos viver pensando no futuro. Deus nos dá o presente para viver. E é isso que nós temos que fazer. Viver o hoje. Enterrarmos o passado. Não nos preocuparmos com o futuro, porque o futuro pertence a Deus. E eu quero te contar uma coisa. Quando eu estava preparando essa aula, eu estava orando e buscando no Senhor qual seria o tema que Deus gostaria que eu falasse para as mulheres. E eu tive uma visão. Eu vi um poço
E esse poço, ele estava cheio de entulhos. Tinha pouca água nele, mas tinha muito lixo lá embaixo. E não era possível retirar a água dele. E eu entendi que isso tinha a ver com o que estamos estudando hoje. Porque esse poço não estava cumprindo o seu objetivo. Todo poço precisa fornecer água para nutrir as pessoas. E para isso acontecer, eu preciso desentulhar esse poço antes dele fornecer água limpa novamente. Isso faz sentido para você? Se o seu poço está minando água limpa, amém, glória a Deus por isso. Mas se não está, será preciso desentulhar antes esse poço, arrancar todo esse lixo, e só assim você poderá ser tudo aquilo que o Senhor te fez para ser. E também para poder fazer como participante da obra dele no reino. Para que você possa fluir de Deus para as outras pessoas. Como diz, temos mais uma tela aqui. Lá em João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é essa fonte de água viva. E Ele quer te curar. Ele quer derramar das águas poderosas que curam, que libertam, que salvam sobre a sua vida. Então seja curada na sua identidade e liberta das amarras que te prendiam. Então, desentule os poços para fluir nas águas limpas do Senhor, porque nós somos transmissores da glória de Deus aqui na terra. Nós recebemos do Pai e transmitimos, repartimos para as pessoas, para que essas pessoas possam conhecer a Deus também e entregar suas vidas para eles e viver tudo aquilo que Ele sonhou para cada uma de nós sermos. Isso não é maravilhoso? Vamos lá. Às vezes, as verdades que Deus já declarou a teu respeito ainda não aconteceram. Mas eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, a crer, porque no mundo espiritual isso já aconteceu. Talvez pode não ter se manifestado nesse mundo natural que vivemos aqui ainda. Mas creia, nós precisamos aprender a crer naquilo que Deus já declarou a nosso respeito, do que nós somos e tudo que ainda podemos ser em Cristo Jesus. Porque quando a graça de Deus entra na sua vida, uma nova história é escrita. Eu acho muito linda essa tela que o Carlos preparou para mim. Talvez nós somos como esse pequeno animalzinho aqui, né? Frágil, pequena, insegura, incapaz. Mas Deus te vê assim, forte, corajosa, destemida. Saiba que com Deus você poderá experimentar coisas extraordinárias. Você poderá realizar coisas inimagináveis aos seus olhos, porque tudo é possível ao que crê. Assim diz a palavra. Como diz lá em Daniel 11, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Olha aqui,
Está na palavra. Deus está falando que se você conhece a Deus, e esse conhecer a Deus que eu tenho falado para vocês é esse conhecer de intimidade, não só de nível raso, de domingo, de uma devocional, um versículo por semana, não. De conhecer na profundidade. Se você conhece esse Deus verdadeiramente, de andar junto com Ele, você se tornará forte e fará proezas. Será que eu posso ouvir um amém aí na sua casa? Amém por isso, né? Aleluia. Bom, eu espero que todas as perguntas que iniciamos essa aula de hoje sobre a tua identidade tenham sido respondidas, ou pelo menos você tenha se sentido desafiada a isso. E lembre, jamais permita que uma palavra atravessada, uma maldição lançada, ou uma atitude impensada e cruel determine o seu futuro. Mas deixe que apenas a palavra de Deus determine quem você é e qual a tua verdadeira identidade em Jesus. E eu vou pôr mais um slide porque assim, eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. E eu amo meditar na palavra. Vocês perceberam que minha aula é cheia de versículos, né? É por conta disso, viu? Então, esse versículo de Tiago, ele fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece a sua aparência. Não seja só tocada por essa aula, mas permita que a palavra venha transformar a sua vida. E isso se tornará um novo estilo de viver. Mulheres, hoje nós tratamos de vários assuntos, muito sérios, por sinal, mas não com a profundidade que tratamos durante as nossas aulas. Então, se você sentir a necessidade de conversar mais profundamente sobre os assuntos desta aula, me procure. Ou a secretaria da igreja, ou uma de nossas facilitadoras, e nós teremos um enorme prazer de te ajudar em áreas específicas da sua vida. Mas pense, onde você se encontra? E saia desse lugar e vá para Canaã, para aquele lugar que Deus tem preparado para você. E deixe o Espírito Santo falar com você no tempo que você estiver mergulhando na palavra de Deus. Peça para o Senhor subir as águas. Nós precisamos de níveis mais profundos de intimidade com Deus, de conhecimento da palavra. E eu quero deixar esse desafio para você, nesse dia. Deus abençoe o seu dia e a sua vida e seja ousada no Senhor, seja curada, restaurada, transformada, liberta, salva no Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa super aula com a nossa irmã Helen Camacho. Aproveitando também para te convidar para no próximo domingo nós teremos uma aula com o pastor Juliano com o tema A Família na Bíblia. Não perca, te vejo no próximo domingo.